Bom, diz que tem que falar no microfone para os internautas me ouvirem. Então, boa noite, senhores internautas. Boa noite a vocês que estão aqui presentes. Eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer ao Cresce o convite desta quarta nobre. Chique, né? Eu acompanho a vida de vocês desde que comecei a namorar o meu marido há quase 60 anos atrás. Então, isso que se pode chamar de fidelidade. E a vida de vocês é um constante vai e vem. Entra e sai, mostra, desiste, compra, agradece. E vocês estão todos de parabéns. Bom, meu nome, como é muito comprido, eu optei por encurtá-lo. A partir de agora, eu sou a Malu, porque eu sou do tempo da Dona Maria, que tinha uma certa depreciação do nome da Dona Maria. Então, eu resolvi encurtá-lo e ficar um pouco mais elegante, mais simpático. E eu sempre disponibilizo para os meus alunos, para todas as pessoas que me ouvem, para, ao longo da palestra, fazer perguntas, mas aqui parece que vamos deixar para o final. Se, por um acaso, vocês tiverem curiosidade no final, eu estou às ordens. Ok? Então, vamos lá. Se vocês precisarem falar comigo, estão todos aí. Eu costumo brincar que só falta o meu tipo sanguíneo, porque o resto está tudo aí. Quem tiver curiosidade de saber o que eu ando fazendo, é só entrar no meu site, www.mlight.srvdeserviço.br. E tem lá o ABD 393. O que significa esse ABD? Associação Brasileira de Decoradores, que na época que ela foi criada, existia o termo decoradores, isso há 30 anos atrás, e o MEC resolveu, ao longo do percurso, mudar um pouco de decoradores para design de interiores. Então, existe o termo, hoje em dia, design de interiores. A gente está tentando ver se consegue mudar para ABDI, etc., mas parece que já existe um ABDI federal, então a gente vai ter que ficar com ABD mesmo. Ok? Quanto menos luz, para poder enxergar melhor, melhor, né? Então, por que M-Light? Porque ML de Maria Luísa. Então, esse é o meu logo e a gente aproveita para criar um nome. Então, nós temos 3 palavrinhas que fazem parte da nossa vida constantemente, que é euforia, prazer e felicidade. Essa euforia, esse prazer, essa felicidade é produzida por uma glândula que produz um hormônio, que é a serotonina ou a endorfina. Todos nós estamos suscetíveis a esses hormônios. E aí, então, todas as pessoas, sem exceção, precisam, para ter prazer em viver, de serem sentir amadas, aceitas e valorizadas como elas são. Umas têm mais, outras têm menos, mas é o nosso papel produzir a euforia, o prazer e a felicidade. E, principalmente, vocês, no campo de vocês, produzirem essa felicidade de cada um ter o seu canto onde morar e onde viver e conviver com as famílias e com a família. E aí, então, a serotonina é que nos torna mais calmo e a endorfina que melhora o nosso humor. Então, vou fazer uma sugestão para vocês. Todas as vezes que vocês forem acompanhar um cliente, tem um chocolatinho no bolso. Dá um chocolatinho para ele. Ele vai acalmar, ele vai ficar feliz. E, dependendo do comportamento de vocês, que a gente tem a propriedade de ter uma ética e a cidadania de poder cuidar, tratar muito bem os nossos clientes e futuros clientes, eles vão já entrar com o pé direito com o chocolatinho que vocês vão dar para eles. Não precisa ser chocolate suíço não, viu, gente? Chocolatinho normal, Lacta, um bizinho, qualquer coisa assim. E aí, então,
15 minutinhos antes de chegar, já deu tempo do organismo trabalhar esse chocolatinho, entrar na corrente sanguínea, e aí já produz a calma e melhorou o humor, e eles já vão estar felizes, eufóricos e com o prazer de ver o que vocês estão mostrando. E então, aqui, olha, nós vamos falar sobre sombras e sensações, a luz em nossa vida. Por que a gente fala sobre sombras e sensações? Porque a luz tem a propriedade de produzir sombras. E ela só é efetiva se ela produzir a sombra. Não existe luz muito chapada na parte do design de interiores. A gente está sempre falando que nós precisamos fazer a iluminação de acordo com o layout. Layout a gente chama a distribuição dos móveis. E é de acordo com a distribuição dos móveis é que a gente vai definir o que vai ser colocado de luz. Então, o que é luz? Luz é uma fonte de radiação que emite ondas, produzindo sensações e provocando as sombras. O nosso patrão é o sol. O assistente é a lâmpada. Então, primeiro de tudo, vem o patrão, depois o assistente, que é a luz artificial. E o que é a luz artificial? Nada mais é do que uma lâmpada. Se vocês prestarem atenção nesta foto, o que é que elas produzem de sensação nesta foto? Elas produzem, vamos ajudar se for o caso, euforia, alegria, sol, vida, movimento, sombras. E o que produz esta? Exatamente tudo ao contrário. Angústia, tristeza. Uma pessoa num espaço desse nem tem o que fazer lá fora, ela só procura ficar dentro de casa. Qual é a semelhança que vocês veem entre esta foto e esta foto? Além dessas coisas que a gente já falou. Vocês percebem a importância do sol na vida de um lugar? Gente, é o mesmo lugar. Aqui a gente tem sol. Nós temos as ondas magnéticas, nós temos os comprimentos das ondas, e aqui falta tudo aquilo. Então, aqui é um ambiente depressivo. Então, essa sensibilidade visual que a gente percebe é que varia de acordo com o comprimento da onda. Sol muito forte, sol menos forte. Ao meio-dia é o pico do nível solar, e aí, então, ela vem num crescente, chega a meio-dia, é o máximo, depois ela começa no decrescente. Então, é o movimento maior da insolação natural, é na metade do dia. E aí, então, essas ondas é que provocam a luminosidade, interferindo e provocando as sensações do claro, do escuro, do frio e do calor. O fogo. O fogo foi a maior invenção da humanidade. O ser humano passou a ter um pouco mais de qualidade de vida quando surgiu o fogo, porque aí eles puderam começar a se cuidar, a se defender dos predadores, a poder se esquentar, porque na época isso das cavernas lá para trás, o homem tinha uma capacidade de vivência no máximo 18, 20 anos. E aí, então, quando eles começaram a assar as carnes das caças, eles foram percebendo que escorria um líquido e que esse líquido, a hora que caía no fogo, levantava uma labareda. Aí eles tiveram um insight de enrolar a pele em gravetos e, com isso, surgiram as tochas. Das tochas, a gente passou para a vela, da vela para o lampião e do lampião para as lâmpadas. E esta criatura salvou a humanidade, porque, quando ele tinha 32 anos, ele criou a lâmpada incandescente, morreu com 84 anos, com nada mais, nada menos que aproximadamente 3.000 inventos, passou a vida inventando e criando, e foi o homem que revolucionou o nosso modo de vida, porque, a partir da lâmpada, as pessoas puderam começar a ter qualidade de vida.
E qual foi a profecia dele há 133 anos atrás? Que um dia esta lâmpada custará tão barato que somente os ricos poderão usar velas. Alguém tem alguma dúvida se vai a algum casamento, alguma festa, algum jantar, que não tem uma velinha ligada? Que não tem uma velinha acesa? E aí eu pergunto para vocês, quanto custa uma lâmpada incandescente? R$2. Alguém consegue comprar uma vela com R$2? Talvez aquele monte, aquele maço daquela vela antiga que a gente leva em cemitério, etc., pode ser que custe isso. Mas uma vela chique, sofisticada, para a gente poder fazer uma festa, ou um jantarzinho acolhedor entre o parceiro da gente, não vai custar isso. Portanto, a profecia dele continua viva até hoje. E aí, por que a gente usa termos em inglês? Porque praticamente a gente é meio que macaco de auditório dos Estados Unidos, tudo que vem deles a gente acata e a gente aceita. Então ficou o termo lighting design. Tem algumas situações que eu tenho que falar que eu sou light design, mas às vezes eu, sinceramente, eu tenho vergonha. Então, eu moro no Brasil, eu tenho um país que fala a língua portuguesa, então eu prefiro todos esses outros termos. Diretor de iluminação, iluminador, projetista, arquiteto da iluminação, diretor de arte em luminar, luminotécnico ou técnico em iluminação, mas eu prefiro esses dois. Então, eu costumo dizer que eu sou luminotécnica. Às vezes as pessoas perguntam o que é isso. Eu falo, a lei é o contrário, técnico em iluminação. Iluminar, gente, não é uma prática muito simples, mas o nosso trabalho é proporcionar um resultado num ambiente funcional, confortável e prático para a nossa sobrevivência tranquila. A moradia nos dias de hoje está bem complicada, a nossa vivência. A casa, o morar, nunca esteve tão em evidência como nos dias de hoje. Vocês, como corretores de imóveis, vocês sabem que as construções, de uns anos para cá, passaram a dar prioridade para os terraços gourmets, para as varandas, nem que tem algumas construções que não dá para você colocar o pé e já tem uma gradinha ali, mas pelo menos você consegue abrir a porta e você ter essa sensação de estar em contato com a natureza. E além da casa acolher a família, ela é o nosso manto protetor, é a nossa segunda pele. Eu costumo dizer que feliz daquele que tem um endereço para voltar para casa no final do dia. Feliz daquele que tem um endereço para poder abrir uma conta em banco. Ou então pedir para a Casas Bahia entregar a comprinha que a gente fez. Porque sem endereço, praticamente as pessoas se sentem um pária na sociedade. Então, a nossa função, a de vocês, é proporcionar essa euforia, esse prazer, essa felicidade de ter onde morar. E se o lá fora vai mal, o dentro tem que estar funcionando muito bem. E é esse o nosso papel, de fazer com que dentro funcione. Porque nas cidades grandes, a gente está tendo susto dia após dia. Você vai num restaurante e te rouba a bolsa. Você vai num restaurante, passa o arrastão. Então, o morar passou a ser o local onde você tem a felicidade de poder trazer a família e os amigos para um convívio salutar. E aqui estão os terracinhos, os terraços gourmets, a felicidade que todo mundo pode ter. Os apartamentos estão diminuindo a área íntima e estão aumentando a área social. Os terrenos estão cada dia menores. Então, os quartos estão ficando diminutos, as salas são pequenas, mas os terraços têm que existir. E, com isso, a luz fica mais presente na vida da gente cada dia que passa. O que é conforto? É o ato ou efeito de confortar, é o bem-estar material, é a comodidade, e o ambientar é a esfera terrestre onde nós todos vivemos e moramos e podemos conviver. E esse aqui é o nosso habitat. Tudo isso daqui nos pertence. E a gente tem um convívio entre várias pessoas e vários tipos de moradia. Vou contar uma coisa para vocês. Eu participei
eu assisti uma palestra, uma entrevista do Washington Oliveto. Todo mundo conhece o Washington Oliveto. E ele falando sobre a vida profissional dele. Foi muito interessante para quem trabalha com design de interiores o que foi que ele falou. E isso eu faço uma campanha disso para os meus alunos, inclusive, porque o mundo que os alunos têm para trabalhar está sendo cada dia maior. Porque não é novidade para ninguém que as classes C e D estão emergindo, estão subindo. Ele falou que os estagiários do escritório dele, ele colocou morando nas comunidades. Hoje em dia, a gente nem pode mais falar a palavra favela. Então, ele colocou os estagiários morando nas comunidades. E aí, para fazer um estudo do comportamento dos moradores da comunidade. A que conclusão ele chegou? Que os alunos fizeram a pesquisa entre algumas moradias. Pode ser as mais simples ou, então, um pouquinho mais sofisticadas, que as pessoas têm quatro sonhos de consumo. Primeiro, ele compra a televisão, porque fogão todo mundo tem. Depois, ele compra o aparelho de som. Depois, ele compra o aparelho de micro-ondas. E, por último, ele compra o colchão de mola. Vocês já repararam que abriu e aumentou o número de lojas que vendem colchão de mola? Depois disso, eles começam a cuidar da parte interna. Eles gostam de cores fortes. E aí a nossa função é equacionar essas cores fortes. E aí organizar aonde eles vão viver. O sofá tem que ser de acordo com o tamanho, para ter o problema da circulação. Aí eles vão investir em cortinas, em tapetes, etc. E aí fica nisso. Eles não fazem a organização externa, que é para não mostrar para ninguém que eles melhoraram de vida. Achei isso interessantíssimo. E aí, então, eu digo para os meus alunos, olha o mundo que vocês têm para trabalhar. O terraço dos apartamentos, hoje em dia, nada mais são, às vezes, do que os puxadinhos. Então, lá naquele topo daquela casa, lá em cima, deixa eu ver se isso daqui funciona. Aquilo lá, ali em cima pode virar um puxadinho, que nada mais é do que um terraço, onde a gente vai rolar o nosso churrasquinho. E aqui é o nosso mundo iluminado. Vocês percebem que os países mais desenvolvidos são os países que mais têm iluminação? E o Brasil ficou com iluminação mais aqui na região litorânea, que é onde começaram a chegar as colonizações. E alguém duvida que lá no meio do nosso sertãozão tem alguém que ainda não use lampião? Até hoje, sim. E bastante, e bastante. O que é lâmpada incandescente? A lâmpada incandescente nada mais é do que aquele filamento que fica lá em cima, dá para vocês enxergarem lá, né? Aquilo lá, que é isto daqui, por que encandece? Porque ela esquenta, e aí, com isso, ela nos proporciona uma luz. Acontece que a lâmpada incandescente nos dá 20% de luminosidade e 80% de calor. Então, com isso, a partir do ano 2008, a Nova Zelândia, a Austrália, a Colômbia e os estados de Nova York e da Califórnia eliminaram o uso da lâmpada incandescente dos estados, dos lugares deles. E a partir de 2016, o mundo vai eliminar a lâmpada incandescente das nossas vidas. Mas aí eu costumo dizer que os fabricantes vão ter que se adequar aos nossos gritos. A hora que tira uma coisa do mercado, tem que colocar outra logo em seguida. E aí, então, tem lâmpadas que são incandescentes, mas já tem um gás auxiliar, mas elas ainda produzem calor. E, com isso, a gente gera um conforto e, às vezes, desconforto ambiental, onde a gente precisa de mais ar-condicionado. E aí não existe as lâmpadas atuais que estão sendo substituídas, o que nós chamamos de índice de reprodução de cor,
que aí, então, eu costumo dizer que você precisa ter esse índice de reprodução, que é essa coisa que nós vamos gritar com os fabricantes, para que o cliente da gente saiba que o carpete que foi colocado azul, seja azul e não verde. Porque esse índice, essa defasagem ainda do índice de reprodução de cor é que, às vezes, dá essa deturpação de tonalidade. Então, as lâmpadas incandescentes estão sendo substituídas pelas compactas fluorescentes. Aí, então, a gente faz umas considerações. A lâmpada incandescente nos dá luz, mas também nos dá calor. 20% de luz e 80% de calor. A lâmpada fluorescente, ela veio ajudar o meio ambiente, por quê? Porque ela dá 80% de economia. Como, por exemplo, uma lâmpada de 100 watts incandescente, você substitui por uma de 15 watts da compacta fluorescente. Só que ainda existe a tal da defasagem do índice de reprodução de cor. E aí, então, no futuro, a gente vai perguntar, a gente era feliz e não sabia? Por quê? Porque dentro da poeira fosforosa de uma lâmpada fluorescente, são essas todas que nós estamos aqui nas nossas cabeças, tem alumínio, chumbo, manganês, antimônio, cobre, mercúrio, bário, cromo, níquel, cádmio, ferro, sódio, cálcio, magnésio e zinco. Tudo isso. E aí, a hora que acontece de uma lâmpada dessa quebrar e a gente vai fazer o descarte dela, nós temos que fazer um descarte consciente, porque ela vai contaminar o solo, que se esvai para o lençol freático, contamina as águas e essa água volta para nós. Então, é nosso papel, meu, de todos os meus colegas e vocês, de conscientizarem as pessoas, de fazerem um descarte consciente de aonde jogar essas lâmpadas. O Extra começou um trabalho muito legal, que é de fazer o descarte nas unidades deles. Mas não basta o Extra fazer, é muito mais gente. Eu fiz uma pesquisa porque eu estou tentando ver se eu consigo, dentro da minha associação, a gente criar redutos da ABD no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, vocês devem saber, tem 645 municípios. Dentro desses municípios, nós temos, só no estado de São Paulo, 50 milhões de pessoas. É gente para danar. Então, gente, o descarte consciente deve acontecer. E é o nosso papel, é o nosso trabalho, trabalho de formiguinha, de conscientizar as pessoas de onde fazer esse descarte. Esse espaço é aqui na Vila Madalena. Eu fiz a iluminação dele todo com lâmpada compacta fluorescente. A gente usa sem problema nenhum, só que tem que ter o tal do trabalho por detrás. E a Eletropaulo está fazendo um trabalho muito legal. Ela está distribuindo 4 lâmpadas por residência para 190 mil famílias desses municípios todos aqui do Grande São Paulo, que é para fazer a substituição das lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas compactas fluorescentes. E aí, então, com certeza, em muitos ambientes que vocês entrarem, vocês vão ver isso daqui, que aí, então, não custa nada dar uma palavrinha com os síndicos, com os moradores. Vocês têm contato com muitos síndicos dos condomínios, então, o mundo todo que faz parte da vida de vocês. E aqui são todas as lâmpadas fluorescentes que existem no mercado. As lâmpadas de 20 e 40 watts estão entrando em desuso, e as atuais são a T5 e a T8. Esse é um espaço onde foi feita a iluminação aqui na Avenida Paulista, que é da ABINE, Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas, e nas luminárias eu coloquei os louvers parabólicos. Quem começou o trabalho do desenvolvimento desses louvers aqui no Brasil fui eu. Eles são umas grelhas, que elas são parabólicas, e elas são colocadas nas luminárias para tirar o ofuscamento e dar conforto ambiental. Aqui, por exemplo, a iluminação está toda correta, porque está sendo feita com lâmpada compacta fluorescente, mas quem fica com essa lâmpada nos olhos tem um certo ofuscamento. Quando a gente vai à praia, a gente coloca chapéu, boné, viseira. Isso não é à toa, porque se todos vocês fizerem este movimento, automaticamente vocês vão ter um conforto visual um pouco mais agradável. E é esse
o trabalho dos louvers parabólicos. Ele dá uma iluminação eficiente e distribui a luz de uma forma melhor e com conforto visual. Então, quais são as coisas para evitar o ofuscamento? O louver parabólico, as aletas, que são de alumínio, mas elas são parabólicas, o vidro e o acrílico, e prestar atenção sempre que o vidro e o acrílico, se forem leitoso, ele vai roubar 20% da luminosidade. Com isso, tem que se aumentar a quantidade de lâmpadas ou, então, o número de luminárias. Coisas que podem depreciar um imóvel. Isso vocês já devem saber muito. Cheiro de mofo, imóvel fechado de muito tempo. Se ele está sujo, se ele é escuro, fios pendurados, janelas fechadas ou muito pequenas, mau cheiro, umidade e tons tristes, que são os tons que depreciam um imóvel. Eu acredito que deva ser de praxe da vida de vocês, quando vocês pegam um imóvel para fazer uma demonstração, ir anteriormente para ver a qualidade do imóvel. Se ele está fechado há muito tempo, vocês vão ter que dar um jeito de arejar, tirar o cheiro e etc., dar uma melhorada para o cliente, a hora que chegar, ter um impacto positivo, porque a primeira impressão sempre é a que fica. E aí que nós temos algumas curiosidades sobre as cores. O vermelho, por excelência, é a mais bela das cores. É a cor do dinamismo, da criatividade, é uma cor que mexe, atrai, que parece estar próxima. É a cor do perigo, da proibição, é a cor do amor, a cor da alegria, a cor da infância, a cor do luxo, da festa, do sangue, cor do fogo, cor da matéria e do materialismo. O vermelho escuro significa elegância, requinte e liderança. Vocês podem perceber que uma pessoa, quando ela, principalmente a mulher, quando ela quer ter uma certa liderança, ela está sempre usando um vermelho mais escuro, que a gente chama, às vezes, de bordô. Esse espaço, por exemplo, é todo com o tom da elegância que talvez vocês conheçam, que é logo aqui perto, que é a Cantina Viridiana, que foi feita com... essa iluminação toda foi feita por mim. E aí vocês percebem que, em cima do piano, a gente pôs o quê? Vela. Há 133 anos, ela continua presente e sofisticada. Se vocês acharem um apartamento, um quarto, com essa tonalidade, percebam que essa tonalidade tem que estar sempre na retaguarda. Nunca na frente e nem nas laterais. Porque a hora que você estiver deitado, você está não vendo essa cor que está influenciando demais a sua vista. Então, ela faz parte do contexto, porque ela faz parte do emocional das pessoas com a tonalidade do vermelho, que um quarto, vermelho, tonalidade do amor, etc. Mas nunca nas laterais e nem na frente, menos no teto ainda. Agora, você pode colocar um carpete combinando com a tonalidade, uns tapetes nas laterais, sem problema nenhum. E aí, a cor preferida de mais da metade da população ocidental, que é a nossa população, é a cor do infinito, do longínquo, do sonho, a cor da felicidade, da fé, a cor do frio, da frescura, da água, a cor real, é a cor da aristocracia, e ela remete à sensação de apreciar a imensidão sem fim do céu e do mar. Quando você quer sonhar com alguma coisa, você, com certeza, vai colocar o tom azul. Aqui é um quarto com tonalidade de azul. Vocês percebem que ele todo está envolvido, mas tem alguma tonalidade para quebrar. E o verde? É o tom da frescura, é o tom das matas, da montanha, da brisa, do espaço, da liberdade. Por isso que sempre nos terraços, nas varandas, a gente sempre está colocando uma planta que é para ter o contato direto com a vegetação, com a liberdade, com o frescor, com a menta, com a brisa. É a generosidade, a cooperação, a segurança, a proteção, a harmonia, o equilíbrio. A natureza nos equilibra.
E aqui nós temos um espaço com tons de verde. Existem 1000 tipos de decoração em tons de verde. E aí as nuances dos marrons. O marrom, geralmente, é a cor do homem. É a sobriedade, a seriedade, a nobreza, a sofisticação, mas também no encanto e da beleza. E aqui nós temos um painel iluminado no tom da madeira rústica, ou então uma cozinha, ou então um quarto. Vocês percebem que a parede escura está atrás da cama, mas a gente pode jogar com outras tonalidades, as nuances do marrom, bege no teto, mas tem um roda-teto em branco para combinar com o lustre, com o tom dos lençóis, mas tem um tom quebrando. Vocês percebem que tem que ter uma tonalidade quebrando, que é para não ficar tudo muito monótono. Essa faz parte da decoração, esse tipo de coisa. E aí, o rosa é a ousadia, é a afetividade, a feminilidade, ela é uma cor tranquilizadora. E aí que nós temos o espaço, vocês estão percebendo a tonalidade do vermelho escuro lá atrás, que combina, que é um dos tons? Então, é a cor da elegância. E o branco? O branco e o preto? É a cor da entrega, é da introspecção, do abandono, mas ela também é misteriosa, ela é autoritária e ela é sofisticada. Aqui, por exemplo, nós temos um ambiente tradicional que dá uma conotação autoritária. As duas cadeirinhas arrumadas, bonitinhas, certinhas, um de cada lado, com uma mesinha no meio. Os quadros arrumados, todos certinhos, arrumadinhos, com os focos de luz ali iluminando os quadros. É um ambiente muito sério. Com certeza são pessoas tradicionais, pessoas já de uma certa idade. E aqui nós temos um ambiente contemporâneo, sofisticado, despojado, um ambiente jovem. E a cor do sol? É a cor da jovialidade, do brilho, da energia, a alegria. Ela é estimulante, ela dá riqueza. Todo mundo acha que é a cor do ouro e que aí, então, você pensando no tom do amarelo, você está sempre pensando em ação, movimento, comercialização, da sabedoria, da prosperidade. Ela refugia e ela ilumina. E aqui nós temos uma cozinha toda quebrando o branco com o amarelo. Não resta dúvida que é uma cozinha super agradável. Aí nós temos no mercado a fibra ótica, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E aí nós temos 2 tipos de fibra ótica. Essa daqui é a perimetral, que serve para fazer a iluminação de bordas. E aquela é a pontual, que só a pontinha dela é iluminada. E aí, então, a gente pode fazer brincadeiras, como, por exemplo, iluminar o teto, fazer um lustre todo iluminado, ou então iluminar um plano d'água. Cada pontinha daquelas lá são com cristais. E aí, dependendo da lapidação do cristal, é que dá o tipo do desenho no teto. E aí nós temos a fita iluminada, que nada mais é do que um papel fluorescente. A hora que o fiozinho entra em contato com o papel se ilumina. Existe as fitas, que são de várias cores, branca, azul, vermelho e amarela, e etc. E serve para iluminar degraus, ou então iluminar corrimão, iluminar coisas que a gente tenha que chamar a atenção. E aí nós temos o neon flexível, que é um fiozinho iluminado. O que dá a tonalidade do neon é o plástico que envolve. Então, o plástico azul vai dar a tonalidade do azul, amarelinho, cor-de-rosa, vermelho. Oi? Não é mais vidro, é plástico agora. Esse é plástico. Eu dei esse nome de neon flexível porque é um entendimento, porque esse é um produto importado dos Estados Unidos e que ele chama-se Light Flex. Aquele neon aquele tradicional que vocês conhecem, é o tubo de vidro e dentro tem um gás,
que a hora que quebrar o vidro, perdeu-se o gás, e então você joga fora. Agora, esse daqui tem vida eterna, porque você vai fazer contornos, letras, números, degraus, parede, enfim, entra a criatividade das pessoas que trabalham com isso, por exemplo, de acordo com o projeto, é o que a gente vai iluminar, e a gente vai fazer os contornos, etc. É plástico, não tem problema, não esquenta, não dá choque, não gasta energia, tem vida útil longa. Então, sabe, são tecnologias que vão entrando no mercado. Todos esses precisam de uma fonte, e a fonte tem que ser adaptada de acordo com o comprimento do que você vai ser colocado. E aqui nós temos os LEDs, que são emissores de luz, mais uma palavra em inglês, e é um diodo emissor de luz, que nada mais é do que um chip. O chipzinho está lá, e aí, então, a capinha, que é colorida, é que dá a tonalidade para o LED, e que a gente chama tem 2 pinos, que é o polo positivo e o negativo, e que hoje em dia está entrando com uma força absurda no mercado. Todos esses tipos de lâmpadas que estão entrando no mercado, elas não esquentam para a frente, mas elas esquentam para trás. Então, por exemplo, esta lâmpada aqui, de acordo com a potência do LED que está sendo colocado aqui, é que ela vai gerar um calor, por isso que precisa dessas ranhuras, que é onde o LED vai ser resfriado. E aí, então, essa rosca E27, sabe por que chama E27? Porque E de Edison. Foi ele que criou essa rosca, porque a rosca tem 27 milímetros. Aí tem a rosca E14, E12. E aí, então, todas as lâmpadas compactas fluorescentes estão surgindo no mercado com os LEDs dentro. Agora, vocês percebem que sempre tem um vidro na frente. Por que esse vidro tem que estar na frente? Porque já existe um estudo de um cientista da Universidade da Califórnia, que, dependendo do tipo do LED, ele provoca câncer de pele. Então, a esta altura da minha vida, eu posso dizer para vocês que a gente tem que ir com muito cuidado com as novidades que vão chegando no mercado. Eles dizem, propagam, que o LED tem 50 mil horas de vida útil. Ainda não foi provado isso. Tem uma vida longa? Tem. Ele não esquenta? Não. Mas vamos devagar. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. E aí nós temos as mangueiras de LED, que são essas mangueiras de Natal, que a gente enfeita árvores, etc., etc., que a gente pode usar na decoração sem problema nenhum. Esse espaço, eu fiz a iluminação da sanca e atrás do espelho com a mangueira de LED, e então ela não gera calor, e ela dá uma iluminação, dá um conforto visual. Se a pessoa aqui, na hora do jantar, quiser só ligar o lustre, ela liga e desliga lá. Então, são várias alternativas que a gente vai colocando na decoração e que pode dar uma sofisticação no espaço. E aí nós temos a fita de LED. Essa fita é montada por um fabricante aqui em São Paulo, que monta para mim, que a gente pode colocar aqui nos intervalos, podemos colocar outra tonalidade ou podemos colocar mais LEDs conforme a necessidade. E tem esse outro tipo, já falo do outro. Aqui, por exemplo, eu tinha uma janela nesse espaço que dava a janela para o tal do terraço. Tirei fora a janela, coloquei esse pano de vidro e aqui embaixo eu coloquei a fita de LED, aonde dá esse tipo de sombra que dá uma iluminação no pano de vidro todo. E aí nós temos outro tipo de fita de LED. Agora, essa daqui, ou ela é vermelha, ou ela é vermelha. Ou ela é verde, ou ela é verde. Pode ser que, no futuro, ainda vá surgir aquela que a gente chama de RGB, que é o red, o green, e então ela faz o movimento, elas são 3 tonalidades, e aí então a gente pode programar para ficar movimentando tonalidades diferentes, fazer uma brincadeira. Aí
todo mundo pergunta, ela pode ser cortada? Pode. Ela tem um desenhinho, conforme na altura ela tem um desenhinho onde você pode cortar. Então, a cada 3 LEDs, 1, 2, 3 LEDs, você corta. E não se esquecer da pessoa que vai vender fornecer a fonte de acordo com a quantidade de LEDs. Então, lógico que com 3 LEDs é um tipo de fonte pequenininha, mas tenha 300 LEDs, tem que ser outro tipo de fonte. E aí, quando eu digo sempre para todo mundo que é da parte da criação, que não existe criação sem risco, todas as dificuldades, nas dificuldades é que nós percebemos as possibilidades. E aí eu digo, o light designer, o luminotécnico, o iluminador, sempre é um artista. Ele deve deixar a sua marca, pois o risco que se corre deve valer a pena. Quem fala isso é o Peter Gasper, que, para mim, é o maior iluminador que o Brasil tem, que ele faz todas as obras do Niemeyer, todas as obras do governo, é o iluminador da Globo, e eu assino embaixo isso que ele fala. Por quê? Porque, quando você cria uma coisa, você tem que saber aquilo que você está fazendo. Por isso que, no ano de 2006, eu ganhei o prêmio da Abilux com o projeto da Pizzaria Viridiana, que é essa que eu falei para vocês, que é aqui no meio do corredor. Então, é essa daqui. Não sei se todos conhecem. Se alguém não conhece, seria o caso de conhecer, porque a arquitetura é muito bonita, a iluminação ficou maravilhosa. Essa é a parte de baixo. Aqui dentro, eu coloquei a lâmpada par para iluminar essa curvatura do teto. Lá do lado, nós temos um espelho d'água. Olha lá a vela. E aí, a iluminação toda dessa parede, que é toda de vegetação. E atrás de um prêmio sempre vem outro. O governo italiano me convidou para passar uma semana em Milão, por conta do governo italiano, porque tinha ganho outro prêmio. E, no dia 20 agora... No dia 20 agora, eu ganhei o prêmio da Abilux 2011, com a iluminação desse espaço, que é uma coleção de carros antigos. O espaço é no interior do estado de São Paulo. É uma coleção particular. Particular. Esse espaço todo foi construído para ele guardar os 50 melhores carros dele, para aliviar espaço para guardar os outros tantos. Essa é a parte do fundo, onde é a tal história do terraço. Aqui tem um churrasquinho, tem uma pia, tem um espaço onde ele faz um convívio social da cervejinha, mas também aqui também é um espaço onde tem um convívio, tem um bar, tem um home theater. Do lado de cá, aqui nesse espaço para cá, tem uma mesa de snooker. E ali naquele espaço, lá na parede, aonde ele colocou a coleção de miniaturas. Então, além dos pequenos, ele tem os grandes. Então, gente, muito obrigada e boa sorte para todos.